Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, a mais uma aula de demografia, né? Uma das séries aí com mais quantidade de aulas aí do canal. Ainda vai ter mais uma aula de demografia para a gente falar um pouquinho aí, né, sobre outros aspectos relacionados a população de maneira geral, né? Então aqui, ó, demografia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura etária, estrutura por idade da população de um determinado país. Vamos lá. Então, para poder falar de estrutura etária, a gente vai se deparar, né, com tabelas como essa aqui de baixo, mostrando, né, proporções da população. E com esse tipo de gráfico, a gente já falou dele em outros momentos, que é a pirâmide etária, né? A pirâmide etária é um gráfico cartesiano, né, que vai dividir a população em faixas etárias. Nesse caso aqui está fazendo de 5 em 5 anos, mas poderia fazer de 1 em 1, de 10 em 10, de 20 em 20 anos, né? A faixa etária fica a critério aí dos estatísticos, e ela vai mostrando, né, informações sobre o comportamento, né, da população do país. Vocês estão vendo aí, né, uma pirâmide etária do Brasil, né, e mais precisamente, né, da população brasileira em 2019. Eu sempre digo para os meus alunos repararem, né, nesse formato aí de coxinha da pirâmide etária, né, porque houve um estreitamento da base da pirâmide, né, e aí tem uma maneira de olhar a pirâmide etária, né, população jovem, adulta e idosa. Até pouco tempo atrás, a gente colocava entre os jovens, né, população de 0 a 14 anos, né, de 15 para cima já estava ali nos adultos. Hoje em dia, né, a gente já vê aí aparecendo jovens de 0 a 19 anos, e tem alguns artigos ainda que falam, né, que talvez essa adolescência ela vai durar por mais tempo, tem todas as questões de emprego e renda também relacionadas a isso, né? Então provavelmente aí a população jovem ela vai aumentar o seu espectro nos próximos anos. Mas por enquanto, né, sempre que vocês olharem uma pirâmide, pensem no seguinte: 0 a 19 anos é jovem, de 20 a 59 anos é adulto, e igual e acima 60 anos, né, idoso. E aí, a gente risquem, né, na pirâmide. Se vocês estiverem numa prova, numa questão, né, façam os tracinhos ali, põe J, A, I, né, que aí você já vai saber qual que é jovem, qual que é adulto, qual é idoso. E percebam o seguinte, ó, proporção de jovens na população brasileira ao longo do tempo caiu, né? Proporção de adultos aumentou e a proporção de idosos também aumentou, né? A gente já viu isso em outros momentos, né? Que essa é uma tendência de envelhecimento populacional e de ter maioria de adultos, né, no geral da população brasileira. Aqui é um outro gráfico, né, fazendo uma projeção da população, né, por faixa etária de 2018, ele seria o inverso de uma pirâmide etária, mas aqui, né, ele faz da população de uma maneira geral, né? Então, quantos indivíduos em cada faixa etária, independente de ser homem ou ser mulher. Uma coisa que eu esqueci e que também é importante, ó, é perceber que aqui, ó, nas faixas etárias mais velhas, tem mais mulheres do que homens, né? Proporcionalmente, aqui, ó, percentualmente, melhor dizendo, mais mulheres do que homens. Opa. Aqui, mais alguns dados, né, da população brasileira. Então, a expectativa de vida, de maneira geral, ela está aumentando, né? Porém, a expectativa de vida das mulheres ainda é maior do que a expectativa de vida dos homens, né? Quase que 7 anos aqui. Ainda falta um pouquinho para dar 7 anos de maneira exata, né? 2020, ó, 73 anos para os homens, né?
80,25 para as mulheres, né? E aqui é a proporção de homens e mulheres no geral da população brasileira. Aqui são as pirâmides, né? Cada momento da transição demográfica, da evolução da população de um país, a gente vai acompanhar, né, uma mudança na pirâmide etária do país, né? Então aqui é o momento, ó, tradicional da pirâmide, mais jovens do que adultos ou do que idosos. A segunda pirâmide que vocês podem ver, né, já no momento aí pirâmide estacionária, né, população estacionária, né, com um equilíbrio um pouquinho maior, ó, entre jovens, adultos e idosos, né, ela deu uma inchadinha aqui no meio, né, aumentou o número de adultos, aumentou o número de idosos, né, houve aí uma melhoria nas condições de vida. Terceiro momento aqui, ó, de redução de natalidade, né, por isso que diminuiu de maneira expressiva a população de jovens. E aqui, né, uma projeção de retomada da natalidade, né, por isso que ele chama de população rejuvenescente. Aqui são várias pirâmides etárias do Brasil, né, em diferentes momentos, né. Então aqui, ó, de 1970, indicando aqui uma redução da natalidade, né. 80, houve uma pequena retomada da natalidade. Porém, quando a gente olha aqui, ó, ano 2000, né, a estreitamento da base, né, isso se mantém como tendência, né, mais mulheres do que homens, já vai ficando bem nítido isso. E por fim, né, aqui em 2010, né, esse estreitamento ele parece melhor segundo a maneira, né, de fazer os dados aí da pirâmide. E aqui do ladinho, né, uma projeção da pirâmide de 2060, né, um número menor de jovens e um número maior de adultos perto aí de se tornarem idosos e de idosos, principalmente de mulheres. Aqui são várias maneiras que vocês vão encontrar pirâmides, né? Os vestibulares adoram, todo ano tem questões de demografia nos vestibulares, então às vezes a gente tem pirâmides que estão duas pirâmides em uma, tipo 2 em 1, né? Então essa daqui, ó, usa cores diferentes para mostrar 2012 e 2019 o comportamento da população. Nessa daqui, eles usam linhas, né, mas dá para entender, ó. 1991, 2010. Vai lá e sempre risca 0 a 19 adulto, 0 a 19 jovens, 20 a 59 adultos e acima de 60 idosos, né? Mesma coisa aqui. Fez isso, fica mais fácil interpretar os dados da pirâmide. E, às vezes, né, a pirâmide pode ser 3 em 1, né? Ela está mostrando aqui, ó, 3 pirâmides dentro de uma só. Esse exercício, né, ele é legal. E uma vez eu pedi isso em prova, né? E aí, para complicar, né, a prova ela é xerocada na escola, então vem em preto e branco, né? Os alunos se depararam com isso daqui, né? Mas mesmo assim dá para interpretar, mas é difícil para quem não está habituado, né? Então aqui, ó, a barrinha menor, mais estreitinha aqui no meio, 1980, a barra maior e mais grossa, né, 2015, e aqui é só uma linhazinha, 2050. E aí a gente consegue analisar, né, o modelo 1 e o modelo 2. O modelo 2, típico de país desenvolvido, né? Modelo 1, típico de país subdesenvolvido que está se tornando emergente, né? Então a pirâmide ela foi se modificando ao longo do tempo. E aqui alguns exercícios, né, de vestibular para vocês verem como que isso aparece, né? Então, por exemplo, essa questão aqui da Unesp. 2 pirâmides, né? E tem um texto aí introdutório, e ele pergunta assim, quais são os processos que promovem o aumento da população em um país, né? São 3, a gente já viu isso, né? Natalidade, imigração, a chegada de pessoas, né? E a redução, o aumento da expectativa de vida.
né? E a letra B, explique as transformações da pirâmide etária do Brasil, fornecendo causas e consequências. Então eu tenho que achar duas transformações. Número de jovens diminuiu, uma causa. Número de idosos aumentou, né? Outra transformação, desculpa. Né? Então, duas transformações. Diminuiu o número de jovens, aumentou o número de adultos, né? Ou a proporção aí do número de jovens e a proporção do número de adultos. O que causou isso, né? Para a redução do número de jovens, né? Urbanização, alto custo de criação de filhos, né? Escolhe aí uma dessas causas e vai dissertando sobre elas, né? Vida na cidade, entrada da mulher no mercado de trabalho formal e por aí vai. Consequência disso, vai faltar adulto no futuro, né? Vai faltar trabalhadores no futuro, né? Consequência é o envelhecimento populacional. E a segunda transformação, aumentou o número de idosos, né? O que causou isso? Aumento da expectativa de vida. Qual que é a consequência disso? Necessidade de maiores gastos previdenciários, reformas previdenciárias, aumento do tempo de aposentadoria, investimento na saúde e por aí vai. Aqui, ó, outro exercício da Unesp, né, tocando aí no mesmo tema. Tem um textinho falando do envelhecimento populacional. Diante do fenômeno de envelhecimento, responda, né, quais são os motivos. A gente já viu isso num outro vídeo, né? Então, urbanização, maior acesso a cuidados médicos, evolução da medicina, acesso a saneamento básico, vacina, mecanismos aí para controlar a violência, mortes acidentais, né? Tudo isso aumentou a quantidade de pessoas no planeta e o tempo que essas pessoas vivem no planeta. Qual que é a consequência disso? Envelhecimento da população mundial, maior quantidade de idosos, necessidade de investimentos em saúde e previdência. Questão 4 do Enem, né? Tem aí, ó, comparação entre duas pirâmides, né? Uma da população rural e uma da população urbana. Percebam que as duas têm essa tendência do estreitamento da base. Só que na urbana isso já aconteceu há mais tempo do que na rural. Né? Então, na rural ainda tem, né, um número maior de filhos, por exemplo, do que a população urbana. A interpretação e correlação das figuras demonstram o quê? Né? Letra A, menor proporção de fecundidade na área urbana. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau!